A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe todos os meus queridos irmãos que nos acompanham no canal da EBD, a Escola Bíblica Dominical de Bacabal. Até mesmo os meus queridos que estão inscritos também no canal da Querigma. Que Deus abençoe a todos os meus queridos, que o Senhor possa produzir na sua mente conhecimento, porque a palavra de Deus nos traz esta luz, que é o conhecimento, que é muito importante na vida do cristão. E nesta oportunidade, iremos falar da quinta lição do quarto trimestre de 2021, que tem como tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Também neste dia, que é a lição de número 5, 31 de outubro, também se comemorará o dia da Reforma Protestante. Olha aí, meu querido, o dia da Reforma Protestante. Então, você que nos segue nos canais aí, não perca a Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo e do Brasil. A escola onde forma grandes obreiros, grandes pregadores do Evangelho, grandes pastores, grandes diáconos, dirigentes, auxiliares, dirigentes de oração, superintendência. A escola dominical, ela é a maior escola teológica. Então não perca a escola dominical. Você e sua família também é convidada, tanto para assistir este canal, como também para participar da escola dominical. E nesta oportunidade, quero trazer para os irmãos alguns pontos importantes desta quinta lição, que na verdade ela está com, entre parênteses, com asterísticos, que foi uma mensagem, uma palavra falada por o apóstolo Paulo. E Cristo, este crucificado. A mensagem do apóstolo Paulo. Meus queridos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi deveras importante na era do cristianismo e continua sendo importante para nós. E o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes perseguidores da igreja evangélica, se tornou também um dos maiores escritores de cartas do Novo Testamento. E nessa vida do apóstolo Paulo, ele andou em vários lugares, pregando, levando a sua mensagem de Cristo Jesus, mensagem salvadora, falando do amor do Senhor Jesus, levantando igreja, deixando obreiros. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um grande conhecimento e também ele era muito influente. E esta mensagem que nós iremos explanar na lição 5, que vai falar justamente de Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus o Salvador, esta era a mensagem central do apóstolo Paulo. Meus queridos, a importância do apóstolo Paulo, imagine aí um homem que perseguia os cristãos por conta deste nome e hoje se tornou, não digo o maior, porque o maior foi Jesus Cristo, mas logo após Jesus, o apóstolo Paulo se tornou um dos maiores pregadores, a não ser também, não se falando logo após de Cristo, o maior pregador do cristianismo. E em uma das suas mensagens, o apóstolo Paulo centralizava sempre Jesus Cristo, Como nós falamos na lição 4, que o ministério do apóstolo Paulo foi seguido de grandes milagres, grandes maravilhas, curas, e prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo, ele tinha uma sua mensagem mais importante, que era falar de Jesus Cristo. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre a centralidade da pregação de Paulo, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais anteriores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo, Eu não quero discordar com o nosso escritor da nossa lição, quero concordar com ele, Tenho também esse pensamento, embora alguns teólogos possam discordar com isso, mas
eu concordo plenamente com o escritor da nossa lição, que falou que o apóstolo Paulo foi um dos maiores teólogo e doutrinador do cristianismo, né? Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento e algumas cartas doutrinárias, muito importantes, muitos ensinamentos para nós, né? Tem muitas pessoas ainda que debatem alguns pensamentos sobre, principalmente quando ele se tratava da predestinação, da justificação, da regeneração, da santificação. Tem muitas linhas teológicas que às vezes discordam com esse pensamento, né? Mas não quero tirar o mérito do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores teólogos e doutrinador do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo ele foi praticamente escolhido por Deus, reservado por Deus para um determinado chamado, né? Eu falei na lição anterior, na lição 4, que por que Jesus não tinha escolhido os 12 apóstolos para levar a mensagem onde o apóstolo Paulo foi. Irmãos, tem muitos irmãos que às vezes fazem confusão, por isso que é importante os irmãos participar da escola dominical. Porque na escola dominical a gente tira muitas dúvidas, muitas palavras que a gente pensa que é certo, a gente pronuncia algumas palavras e na escola dominical nós aprendemos com isso. Eu tenho 24 anos que sirvo a Jesus Cristo e me converti no dia 24 de julho de 1997, foi numa quarta-feira. E já no domingo eu já participei da primeira escola dominical. Me lembro até hoje, a sala dos jovens era chamada Campeões, né? Sala dos Campeões. É uma lição muito antiga. E eu participo da escola dominical há mais de 24 anos e 90% do que eu sei, do pouco que eu sei, né? Eu aprendi na escola dominical. Então, eu incentivo muito os irmãos a irem, porque a escola dominical, ela nos edifica, nos fortalece. Jesus já falava lá em Mateus capítulo 19, versículo 22, Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias também falou que o povo perecia, estava perecendo. Por falta de quê? De conhecimento. Então, às vezes tem muitas pessoas que comentam, né? A teologia abafa o espírito. Mas eu discordo plenamente que a teologia ela faz parte da vida espiritual do cristão, né? Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz: antes crescei no conhecimento e na graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, são linhas que tem que andar alinhadas, conhecimento e graça. Que é graça? Busca de Deus, jejum, oração. Que é conhecimento? Estudo teológico, aprofundamento nas Escrituras. Tudo isso tem que estar equilibrado. Graça, conhecimento. Precisamos ter muito conhecimento. Logo porque nós estamos em uma era, irmãos, que o conhecimento tem crescido vastamente, né? A era da tecnologia. Precisamos estar preparados em todas as linhas. Tem surgido falsos profetas, falsos pregadores, pessoas levando mensagens que não estão escritas na Bíblia. E também mensagens que eles pegam um texto, né? E não tem exegese, não tem hermenêutica, e às vezes leva para o público faz confusão de textos, ficam divididos, ficam assim atônicos, não sabem quem acreditar, por isso que a EBD é importante para você participar. Então a mensagem central do apóstolo Paulo era Jesus Cristo. Segundo ponto, as expressões chave na doutrina de Paulo. Evangelho de Cristo, além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E o que é que nós estamos fazendo, a igreja de Deus aqui na terra? Estamos levando o evangelho, porque o evangelho de Jesus, ela traz essa boa notícia, ela traz essa boa palavra que refrigera a alma do ser humano. Então, a igreja do Senhor Jesus, a agência de Deus aqui na terra, temos
o mesmo objetivo que o apóstolo Paulo teve na era primitiva, que foi levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem de Jesus Cristo. Então nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem com ensinamento. Se os irmãos observarem em todos os discursos de Jesus, Jesus sempre, os irmãos vão encontrar nos evangelhos, Jesus assentando e ensinava. Jesus assentando e ensinava. A mensagem de Jesus era uma mensagem pedagógica, né? Jesus tinha uma metodologia de ensino espetacular, maravilhosa, né? A gente às vezes fica se perguntando, meu Deus do céu, quanto conhecimento, quanto ensinamento que Jesus passava para aquele povo quando sentava ali com aquela multidão nas beiradas dos barcos e o povo ficava maravilhado. Porque o Evangelho produz isso nas nossas vidas. A boa notícia de Deus para as nossas vidas e para a sua vida produz refrigério para a nossa alma. Então nós estamos aqui nesta terra para levar esta mensagem. E a mensagem central da igreja aqui na terra é Jesus de Nazaré. É Ele, o nosso Salvador, o centro da nossa vida. A segunda chave da doutrina do apóstolo Paulo era Cristo crucificado. Irmãos, o apóstolo Paulo foi muito criticado por conta disso. Por quê? Porque a morte de cruz, para os romanos, era a morte mais cruel que existia. Agora imagine uma mensagem pregada com cruz, vendo o pensamento dos gregos e dos romanos, vendo o apóstolo Paulo falando sobre a mensagem da cruz, sendo que para ele a cruz era uma das mortes mais perversas que existia no Império Romano. É ali o apóstolo Paulo falando que a mensagem da cruz era a mensagem que salvava a humanidade. Aí imagine aí o choque do pensamento deles com o pensamento teológico do apóstolo Paulo. Então a mensagem da cruz é a mensagem que nós pregamos, é a mensagem que nós ensinamos, a mensagem da salvação que é Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: não foi diante dos vossos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que crêem no Senhor. Esta é a mensagem que nós levamos, a mensagem da cruz. Jesus morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no trono da graça, ao lado de Deus, está intercedendo por nós e do nosso lado. Então, a mensagem de Cristo para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, sabedoria e salvação. A segunda chave do apóstolo Paulo, da doutrina dele, era Cristo ressurreto. Nós falamos da primeira, que era o Evangelho de Cristo, o segundo, Cristo crucificado, e a terceira chave doutrinária do apóstolo Paulo era Cristo ressurreto, né? Cristo foi crucificado, ressuscitou, né? Era a mensagem que Paulo passava a todos os gentios. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Com certeza, né? Concordo plenamente. Jesus foi morto, mas também vive. Jesus vive, viu? Olha, Jesus vive. Ei, Jesus está do teu lado. Ei, Jesus caminha contigo. Ei, irmão, olha aqui, ó. Jesus está caminhando com você. Ele está vivo e está do teu lado, te ajudando em todos os momentos da sua vida. Então, essa era a mensagem do apóstolo Paulo. O Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então, nós sabemos que Paulo,
ele teve muito êxito, ganhou muitas almas para Jesus, porque a sua mensagem era centralizada em Jesus de Nazaré. Agora o terceiro ponto, os efeitos da mensagem da cruz. Que efeito a mensagem da cruz fez na minha vida, fez na vida da igreja, fez na vida dos irmãos. Há um detalhe, irmãos, aqueles irmãos da igreja primitiva, ali do século V, século X, naquele período logo após a morte de Cristo, os irmãos, quanto mais eram perseguidos, mais a igreja crescia, mais os irmãos eram fortalecidos, quanto mais a igreja era perseguida. E hoje nós não sofremos perseguição, né? A gente estamos aqui em um mundo que a cada dia as coisas ficam mais difíceis. Então, a mensagem da cruz, ela traz efeito. O que a mensagem da cruz faz na sua vida? Transforma, te liberta da condenação eterna, te dá garantia para o céu de glória, o seu nome é escrito no livro da vida, você é transformado, você é fortalecido, você é liberto. Então esta é a mensagem, o efeito da mensagem da cruz que faz nas nossas vidas. E é esta mensagem que o canal da EBD, Escola Bíblica Dominical, este canal que tem expandido a mensagem do Evangelho, esse é o nosso objetivo, de levar, de centralizar a mensagem de Jesus para as pessoas hoje que precisam ouvir a mensagem. Então, os efeitos da mensagem da cruz, poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida na dependência do Espírito Santo. Então, são os efeitos que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz faz na vida do homem. Nos dá poder de Deus, nos dá mais comunhão com o Senhor, conhecemos mais a Deus. A nossa vida com Jesus é mais tranquila, é mais prazerosa, porque este poder que habita em nossa vida, quando nós cremos, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós pregamos, a nossa mensagem central é Jesus Cristo. Outro poder, outro efeito que a mensagem da cruz faz é uma vida de humildade. Olha, irmãos, quando Jesus transforma a nossa vida se torna uma vida melhor, mais humilde, né? Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com deste mundo. Esta exclui a Deus, a sabedoria mundana, exclui Deus. É sabedoria, mas a sabedoria e a humildade da mensagem, do efeito que a mensagem faz na vida do ser humano, ela enaltece a Cristo, ela exalta a Deus, porque a mensagem do Evangelho, ela traz esse poder dentro de nós. A mensagem da cruz traz esse efeito que o homem às vezes se pergunta, rapaz, como é que um criminoso hoje é um pastor? Como é que um homem roubava, matava gente, hoje é pregador do Evangelho? O apóstolo Paulo é exemplo disso. Quantas vidas o apóstolo Paulo não matou? Quantas vidas o apóstolo Paulo não perseguiu? Mas se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus. Então, esse é o efeito que a mensagem faz na vida do cristão, na vida daqueles que crê que Jesus é o Salvador. E encerrando, a mensagem da cruz, ela traz um efeito de uma vida dependente do Espírito Santo. Costuma dizer que o Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Precisamos dele em nossa vida. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Ah, irmãos, tem muitos crentes que se acham superiores, imbatíveis, fortes. Tem muitos crentes que se acham melhores do que os outros. Eu quero dizer para você que todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. E eu tenho falado uma linha filosófica, que, né, filosofando aqui para vocês, nós erramos, né? Nós erra e nós iremos errar. Eu errei, eu erro e eu vou errar. Eu errei, eu erro e vou errar. Quando você tem essa consciência das suas limitações, das suas fragilidades humanas,
aí você está vivendo na dependência do Espírito Santo. Qual é o efeito que faz isso? A mensagem da cruz. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava. A mensagem que nós cristãos pregamos, né? Quando nós entendemos a nossa limitação, a nossa fragilidade humana, nós estamos vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo também reconhecia essas fraquezas. Se você reconhecer isso, parabéns para você, né? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado a todos que estão assistindo este canal. Então esta é a mensagem que a cruz faz na vida de cada um de nós. O poder da mensagem da cruz. E esta mensagem que o apóstolo Paulo prega, que nós lemos a palavra de Deus no Novo Testamento, as 13 cartas do apóstolo, nós vimos o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe, uma boa aula. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos orando para Deus despertar mais os irmãos para participarem da Escola Dominical. Vai à Escola Dominical. Jesus tem tantas coisas para te ensinar. É muito importante. Não diga que você sabe de tudo. Nós sempre precisamos aprender um pouquinho a mais. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal da EBD, Escola Bíblica Dominical, e também no canal da Querigma. Que Deus abençoe a todos. Uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Shalom Donai.